O que é quimiossintese? Você já parou para pensar em como a matéria orgânica pode ser produzida sem que haja fotossíntese? Já ouviu falar em bactérias que produzem a própria matéria orgânica, ou seja, seu próprio alimento? Então, assim como as plantas, existem bactérias no solo que são capazes de produzir seu próprio alimento por meio de quimiossintese, também chamada de fotossíntese bacteriana. Mas o que é isso? A quimiossintese é a produção de matéria orgânica realizada pelas bactérias a partir da oxidação de substâncias presentes no solo, como o gás carbônico, a água e as substâncias inorgânicas. É um processo que se difere da fotossíntese, pois não precisa de energia luminosa para acontecer, utilizando somente a energia obtida em reações químicas. Quais são as etapas da quimiossíntese? O esquema da quimiossíntese acontece em duas etapas. Porém, antes de falar sobre elas, precisamos conhecer um pouco mais sobre os principais tipos de bactérias que envolvem. Primeiro, lembre-se de que o processo acontece com a oxidação de substâncias inorgânicas. Isso ocorre por causa de bactérias que são capazes de realizar essa oxidação em compostos como enxofre, ferro e nitrogênio. Elas podem ser chamadas também de biofixadores, pois realizam a fixação dos compostos no solo e participam de processos importantes para a manutenção da vida dos seres vivos e do meio ambiente, como o ciclo do nitrogênio, que é feito por bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. Mas não se preocupe com os nomes científicos das bactérias, pois a gente pode identificá-los por outros termos, como as ferrobactérias são aquelas que oxidam e fixam o ferro no solo. As sulfobactérias são as que têm a capacidade de oxidar o enxofre e as nitrobactérias são as que oxidam o nitrogênio. Na primeira das etapas da quimiossíntese, pode-se observar a oxidação das substâncias inorgânicas. Ela promove a liberação de prótons e elétrons que provocam a fosforilação de ADP em ATP, fazendo com que o NADP+ se reduza em NADPH, para ser utilizado na fase seguinte. Assim, podemos entender a diferença entre fotossíntese e quimiossíntese. Como, na fotossíntese, os elétrons e prótons são obtidos pela degradação da molécula de água. Já na quimiossíntese, a energia é obtida pelos compostos inorgânicos oxidados. Lembrando que esses compostos podem ser ferro, enxofre e nitrogênio. Nessa fase, o ADP, o ATP, NADP+, e o NADPH estão ligados à geração de energia. Então, na primeira etapa, o composto inorgânico reage com oxigênio, produzindo compostos inorgânicos oxidados e gerando energia química. Segunda etapa, após a primeira etapa, um processo de oxidação dos elementos inorgânicos, as bactérias finalmente vão conseguir energia suficiente para que ocorra a redução do gás carbônico já fixado. Assim, há a produção de matéria orgânica que será utilizada para a obtenção de novos compostos ou usados para a manutenção de seu próprio metabolismo. Olá, meu nome é Pablo Vinícius e eu vou falar sobre um pouco da respiração celular. A respiração celular é o processo de conversão das ligações químicas em moléculas ricas em energia que poderão ser usadas nos processos vitais. Ela pode ser dois tipos: a respiração anaeróbia e a aeróbia. A respiração celular é o processo de obtenção de energia mais utilizado pelos seres vivos. Na respiração, ocorre a liberação de dióxido de carbono, energia e água, e o consumo de oxigênio e glicose, ou outra substância orgânica, tal como lipídios. A organela responsável por essa respiração é a mitocôndria. Do ponto de vista da fisiologia, o processo pelo qual um organismo vivo troca oxigênio e dióxido de carbono com o seu meio ambiente é chamado de ventilação. Do ponto de vista da bioquímica, a respiração celular é o processo de conversão das ligações químicas de moléculas ricas em energia que possa ser usada nos processos vitais. A respiração celular ocorre nas mitocôndrias, em presença de oxigênio, e é dividida em três etapas: a glicólise, o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa.